Hoje eu recebo para o nosso bate-papo, para mais um podcast cujo tema guarda-chuva é o novo normal, a professora Rosângela Lunardelli Cavalazzi, que é professora da UFRJ, da PUC, pesquisadora, tem um currículo invejável, quase uma página inteira de informações, tendo realizado pós-doutorado na França, é membro de uma série de institutos, de movimentos, por exemplo, Juristas pela Democracia, diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Olha, é um currículo vastíssimo. Gostaria de destacar que ela é bolsista por produtividade em pesquisa do CNPq, né? Pesquisadora 1A, uma elite intelectual do Brasil, né, que tem essa entrada, né, no âmbito da pesquisa do CNPq, e cientista do nosso estado, da FAPERJ. Então, uma pessoa muito bem estruturada intelectualmente, e pelo bate-papo aqui anterior à nossa gravação, é de uma simplicidade, generosidade, alegria muito bonitas. O tema do nosso bate-papo hoje é cidade em pandemia e direito à cidade. Eu já vou passar a bola para a professora com uma pergunta genérica, mas ao mesmo tempo desafiadora. Em meio à situação de pandemia, professora, quais são as condições de socialização possibilitadas pela quarentena e quais desafios elas trazem? Primeiro, o prazer de estar aqui participando desse encontro com a coordenação do professor Alexandre, que muito me honra, e mais ainda com um encontro realizado pelo TRT. Bem, sobre a sociabilidade e as condições de socialização na quarentena constituem um problema e, ao mesmo tempo, quem sabe, alguma possibilidade para a realização de uma convivência que seja mais humana, que respeite mais ao outro. As condições de restrição física não pode se confundir com condições de restrição social. Então, a sociabilidade e a execuibilidade dessa sociabilidade, que é um processo contínuo que, na verdade, acontece em sociedade desde que nós estamos em sociedade, ela deve ser mantida a todo custo, eu diria. Contudo, não é esse o discurso oficial e também não tem sido esse o discurso de uma boa parte da população, porque, na verdade, algumas vidas podem ser perdidas e outras vidas devem ser garantidas. Então, a socialização e a cidade não tem sido para todos. Só podem socializar aqueles que têm uma vida garantida, uma vida tutelada. E essa que é a grande questão. E quando o Simmel falava da sociabilidade da metrópole, e isso lá no século passado, né, ele faz uma reflexão justamente de um condicionamento das pessoas que estão numa metrópole, que inclusive tem que buscar um lugar, eu diria quase que como um lugar de dispersão, um lugar onde eles se protegem dessa demanda e dessas amarras dessa grande cidade, que vai, vamos dizer assim, interferir de uma forma muito clara na subjetividade. E o homem da metrópole, o homem que não é do interior, o homem que não está entre os seus amigos, é um homem que tem que se cuidar, eu diria, né? Não, essas não são as palavras do Simmel, naturalmente, mas numa tradução livre aqui. Então, esse homem que tem que se cuidar, quando ele adquire ou assume uma posição ou uma atitude blasé, como diria Simmel, na verdade não é uma atitude de indiferença, eu não compreendo como uma atitude de indiferença, mas sim uma atitude de sobrevivência. E fazendo uma tradução para a cidade hoje em quarentena, onde alguns se cuidam e outros cuidam dos que se cuidam, e, portanto, esses outros não têm uma vida tutelada, não têm uma vida garantida, eles não têm como realizar essa dispersão, eles não têm como se proteger, seja numa atitude de prazer, numa atitude de reserva, ou seja, numa atitude de garantia das suas próprias vidas. Então, a quarentena e a pandemia do Covid-19 é gravíssimo por esse desdobramento, mas, como eu dizia, tem obstáculos, mas tem possibilidades, porque essas pessoas cujas vidas podem ser perdidas, na verdade, elas ficaram visibilizadas. Elas sempre existiram, obviamente,
mas elas se tornaram visíveis. Porque quem é que está nas ruas? Quem é que está na cidade, naquela cidade que é só de alguns? Não é dos pobres, não é dos serviços, de quem realiza os serviços essenciais. Quem está na cidade é o Covid e quem realiza os serviços essenciais. E aí eles apareceram, e aí eles emergiram. Essa, eu diria, é a grande possibilidade da quarentena. Professora, isso me lembrou muita coisa, me lembrou o título da obra da Judith Butler, né, que foi traduzido para o Brasil, Bodies That Matter, né, na introdução da obra. É impressionante que ela coloca exatamente esse lugar daquelas vidas que a gente vê que são vivas, mas não são plenamente vidas, e que dificilmente aparecem, mas em certas situações aparecem, né, porque elas podem ser descartadas, porque elas são vidas, mas não são plenamente vivas. Mas agora, essa situação de quarentena, a senhora falou, eu na hora abri, me lembrei dessas páginas da Judith Butler. Elas aparecem como podendo ser descartadas, mas não são choradas, né? Grievable em inglês, inlutáveis, dignas de serem lutadas. E elas é que estão aparecendo nas ruas, né? Nos aplicativos que a gente pede comida, junto com o coronavírus. Olha que loucura, né? Então, eu vou passar uma segunda questão para a senhora. Há um problema de acesso e de direito à cidade. A senhora está dizendo que a cidade não é para todo mundo, mas muita gente trabalha ali na cidade, opera na cidade, mas não pode, muitas aspas aqui que eu vou falar, exercer plenamente a cidadania porque não tem o seu lugar, de alguma maneira, cuidado, salvaguardado, um espaço pleno de cidadania em meio a essa cidade que a pessoa mesmo vive, ajuda a construir, mas pode ser descartada. Então, no meio dessa restrição do convívio, que para alguns é quase que uma dádiva e para outros é uma impossibilidade, qual o novo lugar das trocas? Como que isso aparece nessa nova situação? Numa sociedade, Alexandre, de mercado, a troca é imanente, assim como o coronavírus 19, né? Mas, para além disso, se pensarmos na troca não só com o eixo do mercado, né? Não só com o eixo dessa conjuntura de política neoliberal onde nós estamos situados, nós podemos pensar na troca numa outra perspectiva, quer dizer, produzir um sentido para a troca em relação à solidariedade. Então, os candidatos a cidadão, os pobres, sempre foram no Brasil candidato a cidadão. Dificilmente eles chegam a cidadão. Obviamente que você tem direitos que são garantidos constitucionalmente, o direito à cidade, do ponto de vista normativo, é um feixe de direitos, os direitos sociais fundamentais, então previstos na Constituição. Contudo, no mercado, esse consumidor da cidade e esse sujeito que vive na cidade, ele sempre está numa posição de candidato a cidadão. Mas entre os seus, e aí eu tenho que lembrar que essa cidade, por exemplo, Rio de Janeiro não é cidade-centro, mais bairros e mais favela. Rio de Janeiro é tudo isso. Favela é cidade. Favela não se torna cidade. Favela é cidade. E na favela nós vamos encontrar uma troca ou um sistema de trocas, não vou aí interiorizar com conceitos outros, que seria da solidariedade. Nós vamos encontrar solidariedade verdadeira. Eu sei que não existe uma verdade única, mas uma solidariedade real, concreta, que se realiza e que Milton Santos chamaria de solidariedade horizontal, se não me engano. Ou seja, efetivamente existe um encontro entre as pessoas e uma relação de reconhecimento e identidade e de proteção. E isto não acontece na cidade, vamos dizer, oficial, não é? Senão, eu não gosto de fazer essa dicotomia, mas às vezes para efeito de compreensão é melhor, ou seja, a cidade que alguns chamam de legal ou formal, embora agora ela esteja preocupada com a saúde de quem realiza os serviços essenciais, na verdade não é uma preocupação real, é uma preocupação indireta, é uma preocupação egoísta, né? Por quê? Porque seus familiares podem ser preservados e ter um luto, enquanto que o outro
não tem um luto, como você mesmo lembrou, Abato, em relação a essas vidas que podem ser perdidas, né? Então, eu acho que o lugar da troca, eu gostaria que fosse, ainda não é, predominantemente seria o lugar onde nós pudéssemos realizar essa solidariedade, que já vem sendo realizada desde sempre nas favelas, por exemplo, entre os pobres, coisa que pouca gente observa e que agora está mais visível, eu diria. Excelente questão, caramba. Eu tinha recebido um material da senhora e tem uma expressão que me chamou a atenção para a gente discutir aqui, que é a não fruição da cidade. Santo Agostinho diz, me lembro de cabeça, de 2 livros dele, a diferença entre usar e fruir. Só que ele chama em latim fruir, fruição. E ele falava que amar uma coisa por si própria e gozar dela por si própria. Quando eu li essa expressão da senhora, não fruição da cidade, é como se algumas pessoas ou grupos não pudessem gozar de algo por si próprio, né? Amar algo por si próprio e gozar de algo por si próprio, no caso de Santo Agostinho. E isso me chamou a atenção. E eu queria repassar essa questão, porque a senhora logo depois coloca uma pergunta: urbanismo inventado? Eu queria saber que urbanismo inventado é esse e que não fruição da cidade é essa, que de alguma maneira estabiliza-nos socialmente. Alexandre, na verdade, são questões que ainda fazem parte da nossa reflexão no cotidiano e que eu diria que ainda são páginas em construção, né? Como se diz comumente. Na verdade, não são ideias prontas, são questões levantadas. Você lembrando de Santo Agostinho, cada um com a sua formação, né? E eu lembrando do campo jurídico, né? Minha formação é civilista. Então, a primeira coisa que se aprende é sobre as faculdades do proprietário, né? Faculdades do proprietário. E entre as faculdades do proprietário, usar, gozar e dispor, ou gozar e fruir, né? E, obviamente, que nós estamos aqui falando muito além das faculdades do proprietário, que nós estamos falando de uma cidade que deve cumprir a função social prevista na Constituição e retomada no Estatuto da Cidade, que é um microsistema, né? Para estabelecer relações entre pessoas vulneráveis, né? Não estamos entre iguais, obviamente. E essa fruição, eu acho que ela tem que fazer uma conexão com a função social da cidade. Quer dizer, eu uso a minha propriedade segundo a função social. Não é apenas uma limitação das minhas faculdades como proprietário. E tenho que pensar muito mais na função social da posse. É essa cidade onde nós vamos encontrar as trocas solidárias, né? As trocas baseadas na solidariedade, melhor dizendo. Então, essa fruição seria gozar a cidade segundo o conceito de cidade do Henri Lefebvre, que escreveu há décadas sobre direito à cidade. Quer dizer, o direito que eu, que moro na cidade, tenho de transformar a cidade e de ser transformado pela cidade. E isso só acontece se eu sou aquele que constrói a cidade, aquele que produz o espaço. Um urbanismo inventado, e aí a minha inspiração está no Hobsbawm, que ele trabalha com a tradição inventada. O urbanismo inventado é aquele de uma cidade standard, de uma cidade padrão, de uma cidade onde eu não participo, onde eu não sou aquela ou aquele que está ajudando a transformar a cidade, ajudando a produzir a cidade. Eu apenas vou aderir a uma cidade que já vem pronta. Então, não é nada bom esse urbanismo inventado, mas é o que nós estamos vendo cada vez com mais frequência. Então, um urbanismo, quer dizer, real, ou um urbanismo de verdade, não é? E que corresponda às tradições lá, no sentido de Hobsbawm, verdadeiras, é um urbanismo onde nós todos estamos produzindo e criando essa cidade e modificando essa cidade a todo momento, toda hora é hora de colocar em xeque também as propostas. Mas cada vez mais, infelizmente, nós estamos longe dessa situação, principalmente porque as políticas públicas que nós temos, estou falando das brasileiras, vamos ficar no Rio de Janeiro, ficar no Brasil, não faz muita diferença, obviamente que temos exceções, são políticas que negam o direito ao lugar, ao direito à identidade, ao direito do cidadão de construir a sua cidade.
é lamentável, mas eu tenho que reconhecer que não é uma exclusividade, mas é uma hegemonia, né? Esse urbanismo inventado, que obviamente tem tudo a ver com uma conjuntura neoliberal e com medidas de austeridade que vão, obviamente, atingir diretamente o retrocesso dos direitos sociais, que são fundamentais para que eu viva e construa e seja transformado e transforme essa cidade. Muito bom, professora. Eu vou passar uma pergunta em cima de uma observação da senhora anterior. A senhora estava disse, de certo modo, que a organização do nosso espaço público e social é uma organização assimétrica, né? De várias assimetrias. A gente pode começar a assimetria econômica, até racial, até de gênero, esses marcadores que hoje que delimitam muitos campos de pesquisa e também de luta, né? Então, e, de certo modo, um certo grupo de economistas mais à esquerda sempre chamou atenção para que quem paga a conta de qualquer crise social, econômica e política são pessoas endividadas ou empobrecidas. Ou seja, os excluídos sociais, excluídos econômicos, sobretudo, pagam sempre pela crise econômica, social e assim por diante. Me chamou a atenção que a gente estava trocando material aqui para a nossa conversa e a senhora colocou uma pergunta. Famílias endividadas pagam a conta? Eu queria que a senhora me respondesse isso. Pagam a conta? Como pagam essa conta? Como que no meio da pandemia as famílias endividadas, elas de alguma maneira recebem que nem o Titã Atlas, sabe? O mundo nas costas. Elas recebem o mundo nas costas, o mundo da pandemia nas costas? Meu caro Alexandre, essa pergunta é fundamental. Eu diria que elas são quase que esmagadas pelo peso desse mundo, mas é um mundo também inventado, é o mundo neoliberal, né? É o mundo que protege o mercado, é o mundo onde o mercado ele não só estabelece a política liberal que o Estado é reduzido, mas principalmente a conjuntura neoliberal vai avançar sobre todas as instituições. Então, quando nós temos uma crise e uma crise financeira, uma crise das instituições financeiras, quem paga o pato realmente são as famílias e são aqueles que são os mais vulneráveis nessa relação, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque o cinto da austeridade não aperta a barriga de todos, só aperta a barriga dos pobres e dos vulneráveis. Então, portanto, você tem um processo de agravamento da vulnerabilidade. Agora, tem uma coisa importante que é o seguinte: hoje em dia se percebe e se diz que a pandemia tem causado muitos males, que a pandemia é a causa da situação. Eu diria que nós temos que tomar um certo cuidado com essa afirmação. A pandemia não inventou retrocesso, a pandemia não inventou esse peso enorme esmagando as famílias endividadas, elas não conseguem respirar. Eu estou aí fazendo uma analogia, né, aos nossos fatos do mundo cotidiano, né, não só o Brasil, obviamente. Então, essas famílias já não respiravam muito, eu diria. Já tínhamos condições e relações e processos de retrocesso de direitos sociais. A pandemia ela vai acelerar o tempo econômico, tempo jurídico, tempo político, e, portanto, vai agravar as situações de vulnerabilidade. Então, o que nós temos é uma hipervulnerabilidade. As famílias endividadas hoje não são só as famílias em relação às pessoas físicas, são também as empresas que entraram em decalagem total por conta da situação. Mas também não vamos pensar que a solução é a falsa dicotomia entre cuidamos das vidas ou cuidamos da economia. Isso é uma cretinice. Isso não tem menor sentido. Não tem economia sem vida. E se não tem economia sem vida, essas famílias endividadas, e que agora eu diria elas estão super endividadas, elas devem ter o direito a um tratamento e uma prevenção, assim como toda empresa tem. O Brasil é um dos poucos países onde você tem uma
tutela do Estado para a recuperação das empresas, mas não tem para a recuperação das pessoas físicas. Nesse sentido, nós temos até um projeto de lei no nosso legislativo, que já foi aprovado pelo Senado há mais de 4 anos e que não é pautado. Eu pergunto, por que ele não é pautado? Quais são os interesses que estão aí? Porque todos serão beneficiados. E não é perdão de dívida, é prevenção e tratamento do superendividado, dessas famílias endividadas que estão pagando pato há muito tempo e agora de uma forma redobrada, eu diria. Professor, vou lhe passar o que seria a última questão, depois a gente pode vou até fazer uma outra pergunta baseada nas suas esperanças, mas essa seria formalmente a última questão. E a questão é ligada ao auxílio do governo federal. Inicialmente, a proposta do senhor Paulo Guedes é de 200, segundo ele, dá para comprar uma comidinha, né? Algo da cesta básica, ele ainda disse assim. A Câmara passa para R$ 600, e com esse auxílio para pessoas de vulnerabilidade econômica, muita gente acreditou que não houvesse aumento da precarização desses grupos sociais já precarizados. Isso é verdade? Se não é, como que a vulnerabilidade econômica dessa parcela social cresceu no contexto pandêmico? Meu caro Alexandre, é um equívoco, um total equívoco, realmente, né? É óbvio que houve um aumento da precarização, houve um aumento da pobreza. Nós temos dados do IBGE sobre a pobreza, mas principalmente sobre a fome no Brasil. O que nós temos hoje é uma falta da cobertura da segurança alimentar, que só teve vamos dizer assim, um momento melhor por volta de 2013 e que então houve, vamos dizer assim, uma política pública de proteção. Mas atualmente nós temos segundo o IBGE, uma relação muito cruel, onde mais de 10 milhões de brasileiros vivem numa situação de pobreza, não tem o que comer. Então, quem não tem consciência dessa realidade do Brasil, ou não mora aqui, ou não quer ver o que é óbvio. Portanto, esse valor, ou esse auxílio, ou o nome que se queira dar, não é? Do governo federal, e que ora 200, ora 300, ora 600, e agora parece que vai virar poeira, não é? Na verdade, é essencial para preservar o mínimo existencial. O resto é a vivre. O mínimo existencial é o que o sujeito precisa para sobreviver. Tem que ter um teto, tem que ter uma alimentação, tem que conseguir pagar os remédios, isso já nem se fala. Nós não podemos esquecer que no Brasil nunca se instalou a política do bem-estar social, ou seja, uma garantia da moradia, uma garantia da saúde e uma garantia da educação. Então, nós entramos, o Brasil, ele desregulamenta e o Estado sai da economia sem que nunca tivesse Estado. É incrível, mas é essa a nossa situação. Portanto, é gravíssimo e deve ser mantido e aumentado. Deveria ter sido pelo menos o valor, deveria ter sido pelo menos o salário mínimo, que já é um valor muito irrisório. Então, R$ 600 também é ridículo, mas menos mal, eu diria. Porque é para garantir o mínimo existencial, porque nós temos a população brasileira com fome, simplesmente. Por isso que as famílias estão endividadas, porque elas estão comprando, elas não estão indo para o mercado comprando acessórios, elas estão indo comprar comida, o básico, e mesmo assim não conseguem. E eu nem vou falar dos hipervulneráveis, dos idosos com crédito consignado, na aposentadoria. Agora mesmo a legislação que amplia para 40% o percentual do crédito consignado, que é um absurdo, mas é esta a nossa realidade. Eu, como eu dizia para vocês, tenho noção da realidade, mas também tenho alguma expectativa de que possa haver alguma mudança, quem sabe. Mas, de fato, cresceu muito a parcela da população em situação de vulnerabilidade. Esse valor é um mínimo para garantir o mínimo existencial, que nunca foi garantido, e que espero que exista um bom senso por parte do poder público, porque sem esse mínimo existencial nós não teremos aqueles invisíveis, pseudo-invisíveis que sempre estiveram presentes,
e que agora foram visibilizados, porque eles é que vão dar essa sustentação, não é, para essa cidade que parece que vive ou prescinde, né, dos demais. Professora, eu quero mostrar um paradoxo muito interessante aqui. A gente conversando antes, e ainda aqui eu vejo a senhora uma doçura, uma simpatia, mas na hora de falar, uma indignação necessária, né? Muito necessária. Então, essa mescla, sem querer fazer nenhuma psicologia em cima disso, essa mescla de indignação com ternura, eu queria fazer uma pergunta quase que pessoal, assim, e mais para atender o meu gosto. Qual é a sua esperança nisso tudo? Há esperança nisso? A gente vai andar nas ruas do Rio de Janeiro aqui, a população em situação de rua cresceu absurdamente, né? Os níveis de vulnerabilidade estão cada vez quase que caricatos. Quais esperanças a senhora alimenta nesse momento? Eu diria que a minha esperança é ampla, porque senão não estava aqui conversando com você. A minha expectativa é que se possa ampliar o diálogo. Eu acho que o diálogo ele é baseado na confiança. Então, deve ser ampliada a confiança. É essa confiança que dá a base daquela solidariedade horizontal. Se não existir essa confiança, não existe. Então, eu tenho confiança. Eu tenho confiança no meu próximo. Eu também sou desconfiada, obviamente, sou humana, bem humana, não é? Mas, no cômputo geral, na soma das diferenças, como diria o Rousseau, na soma das diferenças, eu acho que o saldo pode ser de confiança, porque os homens, eles são seres políticos e sociais, pelo óbvio, e eles querem uma coisa muito simples, eles querem viver. Não é simples viver? É simples. Então nós temos que estar aqui, e cada um não só fazendo a sua parte, mas muito mais que a sua parte, né? Só a sua parte não é suficiente, não é? No sentido de que essa solidariedade se amplie e que eu possa, de fato, reconhecer uma alteridade, reconhecer a partir do outro. E reconhecer a partir do outro é saber que somos diferentes e que essa pluralidade tem que ser respeitada a qualquer que seja, a qualquer custo. E isso significa uma palavra, que é liberdade. Liberdade e confiança, para mim, são as duas palavras-chave. A gente eu já não teria nem mais outras grandes perguntas, mas a senhora me provocou tanto. E eu gostei, sobretudo do final dessa sua fala, porque a senhora vincula alguns conceitos que me são muito caros: liberdade, alteridade, reconhecimento. Tem uma parte da pedagogia do oprimido do Paulo Freire, que tem citado no momento de pandemia, porque tem me chamado muita atenção, em que o Paulo Freire diz que, na situação de opressão, o outro é negado como outro, porque ele se torna coisa e posse de alguém ou de certos grupos, e até quem possui esse outro, na verdade, também perde em humanidade, porque transforma o seu ser em ter. E isso desumaniza até o opressor, ele diz. E ele diz que uma das tarefas da libertação é produzir liberdade e reconhecimento do outro como outro. Então, me parece que todo esse nosso bate-papo ele vai quase que colimando para um certo lugar que seria que é preciso pensar formas de resistência para produzir o outro como outro, fora desses esquemas de subalternização, invisibilidade, opressão continuada. A senhora, assim, é uma curiosidade minha. Quais tipos de resistência a senhora acha que seriam interessantes para a gente produzir? Reconhecimento da alteridade e liberdade. Que eu procuro praticar o pluralismo emancipatório. Eu estou aí lembrando de um amigo queridíssimo, que é Carlos Volkmer, que trabalha muito isso, né? E conceito de pluralismo, eu também trabalhei muito conceito de pluralismo na minha tese. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Esse reconhecimento que é da resistência, né? Eu citei o Lefebvre, o Direito à Cidade, tem que citar Cidades Rebeldes, do David Harvey também, né? Então, não tem outro caminho que não seja a emancipação e o reconhecimento do outro, que seria o pluralismo, né? Não só o jurídico, mas o pluralismo de uma forma antecipada, ampla, melhor dizendo, não antecipada. Então, quando eu falo em práticas sociais instituintes, e eu sempre procuro fazer essa análise nas pesquisas, eu estou falando dessas práticas do cotidiano,
Estou falando de um magistrado que está decidindo e ele pode estar realizando uma prática social instituinte. Nós, aqui na nossa conversa, na sala de aula, eu resistindo e falando para as paredes, apesar, não é, de manter, antes de mais nada, a liberdade do aluno do vídeo fechado, mas obviamente que eu não gosto de falar para as paredes, é óbvio, mas mais do que isso, esse reconhecimento das práticas sociais instituintes, elas devem ser institucionalizadas. Claro que nesse processo vai haver perda dos direitos que foram conquistados, mas eu acho que é uma produção que não para, né? A produção das práticas instituintes nas favelas, no dia a dia, na greve dos entregadores. Bem, aí nós vamos encontrar várias possibilidades. Nós temos que estar unidos para que isso aconteça com maior ênfase e mais vezes. Professora, quero agradecer o privilégio dessa conversa. A senhora é de uma simpatia e sabedoria, generosidade, expor com tanta objetividade e simplicidade, o que eu sei que é muito complexo. Muitos temas aí me atraem também e as leituras são muito árduas. E a senhora falou com muita generosidade para a gente. Quero agradecer demais. Gostaria de passar para a senhora para as palavras finais e a gente já encerrar o nosso bate-papo. Eu é que agradeço essa oportunidade. Não é? Eu acho que estabelecer o diálogo é o caminho sempre melhor, é o caminho que vai nos levar para essa liberdade, essa confiança e alteridade. Mas agradeço especialmente a todos os que participaram desse momento, aos magistrados, né, do Rio de Janeiro, porque eles são pessoas que têm essa prática social instituinte nas mãos. Obrigadíssimo, professora. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu gostei bastante, aprendi bastante e até a próxima.